Oi, boa noite a todas, todos e todes que estão assistindo. Esse foi então Dois Homens ao Mar, filme do Gabriel Mota. Agora a gente vai ter uma conversinha aqui no meio de uma loucurada. Aconteceram uns problemas técnicos aqui que atrasaram. O Gabriel ficou sem luz, mas conseguimos achar uma forma ali de fazer um gato na energia ali. Ele tá com umas velas. Mas a gente vai aqui seguindo a conversa, o chat do YouTube, aí o pessoal do YouTube, agradecer a presença do pessoal do YouTube. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat aí pro Gabriel, pra gente fazer pro Gabriel aqui. Agradecer ao Gabriel pela presença dele. Agradecer o Ed também ao início ali, o Vitor que está na técnica, aí nas picapes, como comandando essa loucurada toda que deu aqui. Mas vai dar tudo certo, tá dando já certo. E, enfim, esse filme. Então, essa foi a segunda, essa está sendo a segunda sessão do Tela Virtual, né? O projeto da Sala Redenção para esse ano de 2021. Semana passada tivemos a Letícia Monte Bonito 04 e hoje esse filme que de certa forma dialoga com o filme da semana passada, muito principalmente nessa questão dos encontros, né? Esse encontro efêmero entre duas pessoas, que um encontro que é rápido, porém deixa uma certa marca ali nos personagens. É um filme também bem afetuoso, assim, tem toda uma relação com esse personagem brasileiro em outro país, né, na Estônia, e conhece alguém de lá e que consegue ainda assim criar um vínculo, né, de certa forma, mas passar então para o Gabriel já a palavra, assim, antes da gente chegar no filme, eu já dei essa introduçãozinha ao assunto do filme, mas na verdade, se quiser, pode ir começando a falar mais ou menos de como foi o teu início, assim, do teu percurso no cinema. Tem mais outros dois filmes, né? O Nós Montanha, de 2018, e o Budapeste V4 Final 2, de 2019, que, enfim, também são filmes, até filme que, enfim, explora outro país, né? Essa questão, uh, esqueci a palavra agora, mas enfim, esse deslocamento está presente nesses filmes e, enfim, passo a palavra, Gabriel, agradecendo de novo a presença aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, Edgar. Bom, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui participando dessa sessão. Aconteceu uma coisa muito louca, né? A gente estava prestes a entrar no ar e faltou luz aqui, deu problemas técnicos, sempre aquela coisa de live, né? Desculpa. Mas, de qualquer forma, é muito massa poder exibir o filme na Sala Redenção, essa sala tão especial da cidade, né? Mesmo que nesse formato digital. Bom, então, um pouco sobre mim. Eu me formei em cinema na PUC, né, no curso de Porto Alegre, em 2011, com outros colegas que vêm construindo uma carreira bem legal, o Felipe Matzenbacher, Emiliano Cunha, dessa geração, né, foram meus colegas. A gente terminou o nosso curso realizando um longa-metragem, 5 Maneiras de Fechar os Olhos. E, bom, depois disso, alguns anos se passaram e eu fui fazer um mestrado na Estônia, em 2012. Né? Eu morei lá 2 anos, fiquei lá 2 anos fazendo um mestrado em produção cross-mídia, que não era tão focado necessariamente em cinema, era focado em novas mídias e novas maneiras de comunicação, que era algo muito sendo discutido naquele momento, né? A gente não estava vivendo aquilo como a gente vive hoje, mas era um começo de uma discussão acadêmica e artística sobre isso. Mas esse curso era numa escola de cinema, então eu frequentei uma escola de cinema em Tallinn, e depois desses 2 anos eu voltei para o Brasil e fui aos poucos voltando a realizar cinema
e me encontrar aqui, né? Então, em 2018 eu realizei o Nós Montanha, e na verdade o meu primeiro curta foi o Cali, que foi um filme que eu tinha filmado lá na Estônia em 2014, né? Estreou aqui no Festival de Gramado de 2015. E bom, daí depois do Nós Montanha em 2018, assim, teve um hiato sem filmes e depois eu ganhei uma bolsa para estudar novamente, só que dessa vez na Hungria. Aí nessa passada eu resolvi passar pela Estônia, né? Porque eu tinha uma amiga que estava se casando e eu ia ficar lá uns 20 dias e eu resolvi que eu queria fazer um filme nessa viagem, assim. Eu ia dar uma passada pela cidade, né? E eu estava muito afim de filmar outra coisa. Então eu fui já daqui de Porto Alegre pré-roteirizando uma ideia que eu achava que eu ia conseguir fazer lá, mas também sem muita noção de se ia dar certo, porque não conheço muito mais pessoas lá atualmente. Era pouco tempo, né? Sem verba nenhuma. Então era um desafio. Mas eu fui criando uma história que eu achava que talvez daria certo, que envolveria um personagem que eu poderia interpretar, que fosse algo assim confortável para eu interpretar, né? Porque eu também não sou ator. E pensei também em contracenar comigo o Mauri Liv, que contracena comigo no filme, porque o primeiro curta que eu tinha feito lá era com ele, né? Ele era um adolescente na época, então 4 anos se passaram. Então eu cheguei lá já assim com essa ideia mais ou menos sendo formada. Eu tinha um amigo que também estava visitando a cidade porque eu convidei, assim, e ele às vezes faz alguns vídeos e tal. Então eu convidei ele para ser diretor de foto. E aí eu convidei o Mauri para tomar uma cerveja, né, o ator. E nessa cervejada eu conversei para ele, assim, contei para ele da ideia do filme. A gente passou a tarde conversando sobre o personagem e sobre o que ele tinha vivido nos últimos anos. E assim a gente foi construindo essa história. Então, acho que depois de uns 5 dias eu consegui um café, consegui uma pessoa para captar som, né, o Dimitri, e foi isso, assim, foi uma equipe de 4 pessoas, foi algo muito, assim, de uma metodologia um pouco experimental, assim, no sentido de vamos fazendo, aí eu tinha assim, tópicos que eu gostaria de falar, coisas que eu sabia sobre os 2 personagens já criadas. Aí a gente foi lá numa manhã nesse café e passou essa manhã inteira conversando, assim, e construindo aquela história juntos. Depois disso, tinha a Ana, que é uma atriz... Ela é uma modelo, na verdade, russo-estoniana, que também tinha participado do meu primeiro curta, feito uma pontinha. Então eu convidei ela também e as coisas foram se formando, assim, conforme aconteciam. Então foi um processo bem espontâneo, assim, que eu não sabia que ia acontecer até ele ter terminado, né? E depois disso aconteceu uma edição que foi assim reencontrar o roteiro do filme, né? Porque como foi muito espontâneo tudo, né? A gente gravou bastante coisa. Depois eu tive que reencontrar esse roteiro na edição, que foi um processo assim de 1 ano editando o filme. Demorou um pouco. E, bom, depois, e nesse meio tempo eu já tinha ido para a Hungria, e daí eu lancei o Budapeste antes desse filme, porque foi um processo mais rápido, assim. E foi isso, assim, daí eu demorei um pouco para terminar esse filme, justamente porque era difícil encontrar essa narrativa, porque era difícil para eu me sentir bem como ator em frente à câmera, né? Me sentir confortável, assim, com o trabalho. E agora eu lancei o filme ano passado em Gramado e desde então o filme está rodando. Então foi um processo principalmente porque eu tenho um carinho muito grande pela cidade e pelas coisas que eu vivi na cidade, né? Pela experiência de encontrar pessoas, né? De compartilhar alguma coisa especial com alguém e às vezes eu acho que nessa geração assim na minha geração e acho que nas gerações mais novas também
Voltou a luz, gente. Vamos ver por Ouviu? quanto tempo. Eu vou continuar aqui porque eu não sei quanto tempo vai durar, né? Mas Uhum. eu acho que esses encontros mais dinâmicos acabam se tornando uma coisa geracional, assim, que eu queria explorar no filme, né? Acho que para introdução é por aí, a gente pode ir falando mais sobre os personagens, sobre os conflitos internos de cada um. Não, é interessante, tu falou que não é ator, né? E tu interpreta um ator, ele até fala ali que ele I'm an actor. E como é que foi, então, especificamente mesmo, já que tu já falou essa coisa dos personagens, eles são, de onde eles surgiram, assim, essas personas, um programador de games e um artista viajante, assim, que acabam tendo essa conversa ali. E até aproveitando, mas o filme tem essa coisa de se passar nesse café, né? Mas tem algumas cenas ali dele andando pela cidade e tudo mais, explorando mesmo, né? Assim como tem essa coisa meio deles explorando aquela. A conversa deles é um explorando também essa proximidade um do outro, né? Até um sentado em cada lado da mesa, até que o outro vai lá e senta no lado dele, então vai sendo essa forma de ir buscando essa proximidade, né? Como é que foi que surgiu esses personagens? Sim. Bom, eu acho que muita gente que consegue tem esse privilégio e consegue, muita gente acaba sentindo essa necessidade de sair do Brasil quase como uma fuga, assim, né, pelos eventos que tem rolado nos últimos anos, principalmente da comunidade gay, né. Então, eu achei que isso não precisava estar no filme, mas poderia estar como um ponto do meu personagem, né? Alguém que está saindo do seu país de origem, assim, meio quase contragosto, assim, meio sem destino, sem um objetivo, sem saber o que procurar, assim, né? Meio quase uma expulsão, assim, mas que ao mesmo tempo é uma pessoa muito encontrada em relação a quem ela é, né? Que é uma pessoa assim que sabe que ela é uma artista, que ela gosta de fazer aquilo, que é um cara tranquilo assim quanto à sexualidade dele, né? Já o personagem dele, eu me inspirei um pouco na experiência que eu tenho de estonianos, assim, dos anos que eu vivi lá, né? De serem pessoas um pouco reservadas, né? De existirem alguns tabus na comunidade, assim, em relação à sexualidade, por exemplo, que não se fala e não é um grande problema, mas existe muito preconceito velado, assim, né? Ao contrário daqui do Brasil, que é um preconceito mais latente, assim. Então, eu achei que seria bacana um personagem que parece super resolvido na vida, assim, com uma vida financeira encaminhada, com um relacionamento, mas que ao mesmo tempo, internamente, talvez tenha várias questões que não estão tão claras para ele mesmo, né? Eu achava que era interessante ter esse contraste entre os dois personagens e que também acaba sendo um contraste cultural, né, do brasileiro versus latino versus europeu nórdico. Então meio que partiu daí, assim, da minha experiência também com a cultura estoniana, e de, apesar dessas diferenças todas, tentar fazer um encontro especial entre esses personagens, algo que fica para um e fica para o outro, e certamente um encontro efêmero e rápido, mas que também, mesmo na sua efemeridade, deixa uma marca para os dois, né? Transforma os dois de alguma forma. Acho que principalmente ele, né? O personagem do Mauri, acho que tem uma transição no filme assim que ele parece se pactar mais com aquele encontro até, assim, para mim. E bom, pegando um gancho aqui, Gabriel. Primeiramente agradecer aí pela presença, né, e pela disponibilizar o filme. E então, assim, a gente viu assim que o filme tem alusão à obra do Caspar David Friedrich, né?
e isso fica até claro em algumas imagens que aparecem eu acho que nos muros, né, que tem umas pinturas aí que em parte levam a ilusão das obras dele e em parte também coisas da ocupação da União Soviética, né? Algumas imagens que eu acho que levam a essa alusão, né? Então eu queria saber assim como é que foi o filme surgiu a partir dessa obra desse diretor, desse pintor, no caso, né? Sim. Como é que foi essa interação entre Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite, Edgar. É um prazer, né, estar exibindo o filme aqui com vocês e podendo discutir. A obra do David Friedrich entrou depois, né? Como eu sabia que eu ia estar trabalhando com um espaço muito pequeno, assim, a história ela acontece num espaço pequeno, né, num café. Eu queria encontrar alguns elementos naquele cenário que trouxessem novos significados, que pudessem aprofundar um pouco a temática do filme. Então, nessa busca, eu me deparei com a obra do Friedrich, que leva o mesmo título do filme, né? Isso sim, depois eu roubei o título dele, assim, que para mim é uma obra bem emblemática e misteriosa, né, que me traz alguns sentimentos de melancolia, assim, que eu gostaria que estivessem presentes no meu filme também. E eu acho que tem várias similaridades entre as histórias. Na obra dele, a gente tem dois homens encarando um oceano, assim, encarando um mar. A gente não sabe qual é a história deles, né, mas por que eles estão contemplando o mar naquele entardecer. E Tallinn é uma cidade costeira também, é no Mar Báltico, né? Então a história é sobre dois homens que se encontram ao mar também, e tem a incerteza do mar, né? Aquele infinito na frente deles, que eu achava que, bom, se eu botar essa obra ali no café e foi algo que foi sendo construído na edição mesmo, né? E se eu tiver essa obra, assim, trazer ela, dar um destaque para ela ao longo do filme, eu acho que dá para trazer novos entendimentos sobre o filme, assim, né? Novas reflexões, assim. Então, eu dei essa... É uma obra que eu acho muito bonita, assim, e que eu achei que tinha muito a ver com o filme e trazer ela para o filme só agregava, assim. E aí o título era bom também, eu roubei o título. Mas, inclusive, não só pegando o gancho da questão da pintura, né? Tu falou dessa presença que possibilita outros tipos de leitura possível, né, sobre o filme. E eu fui atrás um pouco do Friedrich, que tem aquela pintura muito famosa dele, que eu acabei não pesquisando o nome, porque eu esqueci, mas é do aquele homem num precipício com as nuvens na frente dele, assim. E esse pintor, então, ele foi do movimento do romantismo, né? E ele tem bem essa melancolia mesmo que o Gabriel falou nas pinturas dele, e é muito relacionada também a uma questão de recusa à modernidade. Não de recusa, mas de essa melancolia que surge a partir da modernidade e da própria presença industrial, a presença tecnológica, que daí, assistindo o filme, tem um pouco disso, tem até, inclusive, o final ali é uma despedida numa estação de trem, que é uma coisa super no imaginário moderno, assim, a questão do trem, né, esse deslocamento que o trem possibilita. E também tem a questão o personagem estoniano, ele é programador, então ele tem essa questão da tecnologia. Então, a efemeridade acaba surgindo também nessas relações mediadas pela própria tecnologia, pela modernidade, a pós-modernidade que a gente está vivendo, coisas assim, que acaba tendo enfim, acaba sendo uma relação possível, assim, pelo menos me ocorreu, assim, não sei o que tu pensa sobre isso, Gabriel. Legal. Bom, nunca foi algo que eu levei em consideração,
Mas eu acho que é muito interessante ouvir essa tua conclusão. Certamente há espaço para isso. Eu acho que tem alguma coisa de geracional mesmo, como eu falei, assim, desses tipos de encontros, né, que é muito pautado pela tecnologia, pela evolução tecnológica, né, da gente se deslocar com facilidade, da gente se comunicar com facilidade, né, do imediatismo das relações. Então, acho que sim, a tecnologia pauta o encontro deles, né, e interessante esse link com a obra do Friedrich. Sim, a própria questão da língua também, né? Essa aproximação entre um brasileiro e um estoniano e mediado pelo inglês ali, que não é a língua de nenhum dos dois, mas que acaba tendo esse link, né? Eu acho que também é uma coisa possível. Mas então, tu disse que surgiu na montagem a questão da pintura. Mais ou menos. Porque ela aparece no café, né? Ela tá ali de fundo, ali no café. Sim. Ela tá ali mesmo, realmente, depois. Sim, eu já tinha escolhido essa pintura antes de gravar, né? Era a obra que eu queria, mas ao mesmo tempo eu coloquei ela na pós-produção porque a gente não tinha verba para colocar um quadro, comprar o quadro dele ou imprimir. Não teve tempo hábil também para produzir aquilo ali. Então a obra dele foi colocada totalmente na pós-produção, né? Na edição. Mas sim, eu já tinha escolhido essa obra quando eu escrevi o roteiro. Eu achava que ela era importante, já pensava em cortar para ela em alguns momentos durante o filme. Mas ela foi ganhando maiores proporções, assim, eu acho, durante a edição, né? Era assim para ser só uma obra que tá ali no fundo, mas ela acabou ganhando mais corpo durante a edição e até o título do filme, que eu acho que acaba forçando um olhar assim do espectador a não tem uma relação entre essas duas obras, né? Sim. E Gabriel, com relação assim à tua opção de filmar em preto e branco, né? Tem muitos diretores que estão fazendo essa opção assim pela questão da estética ou da questão das sombras, né? Do contraste. No caso, entrou assim a questão de um certo tom de melancólico ao filme ou foi uma outra questão? Acho que foi uma soma de motivos assim que me levaram a filmar em preto e branco. Acho que o principal era estético mesmo, assim, porque eu achava que o preto e branco ia remeter a uma melancolia que era legal ter presente no filme, né? Tallinn é uma cidade que eu acho que tem essa melancolia também e que funcionaria bem em preto e branco. E também era uma questão de limitações técnicas, assim, e limitações de produção mesmo, porque a gente não tinha uma pessoa para estar pensando na arte do filme, né? Então a gente não tinha, assim, não tinha como ter um grande cuidado com o figurino, com o café. As paredes do café a gente não achava que tinha uma cor tão bacana, né? Então, desde o começo, assim, foi uma decisão que unia o útil ao que funcionava esteticamente, né? A gente consegue facilitar alguns processos estéticos, assim, Claro que uma pessoa dirigindo, tendo um diretor ou diretora de arte em set é sempre elementar, né? Mas naquele caso ali, naquele tipo de projeto, não tinha como, infelizmente, né? Eu não tinha mesmo. E então acabou sendo uma decisão que possibilitava uma estética que funcionasse bem pro filme, né? Dentro das limitações dele. Ficou muito bom, muito bacana. Legal. E assim, a questão também que falaste como que foram os recursos desse filme? Foram próprios? Aí teve algum apoio? Como é que tu tá conseguindo fazer essa pegada aí na tua carreira? Não, esse filme especificamente foi totalmente independente, foi recursos próprios, né?
mas também não tiveram grandes gastos, assim. Eu estava indo já para a Estônia, né, porque eu ia para o casamento da minha amiga, e estava indo para a Europa por conta dessa bolsa. Então as pessoas que participaram na parceria, assim, porque já me conheciam e queriam trabalhar de novo comigo, ou porque gostaram da ideia do projeto. Eu acho que eu gastei com o aluguel da câmera. O Cafés também cedeu espaço para uma manhã. E depois, acho que na pós-produção eu tive alguma coisa de gastos, mas também não foram grandes coisas, assim. Então foi realmente bem uma metodologia que permitia um tipo de cinema que permitia uma produção assim, né? Claro que não é o ideal, né, gente? É importante, né, ter recursos e cinema se faz com recursos, né? Mas nesse caso, nesse projeto em específico, foi feito de forma independente. Não, o resultado foi muito bom, dentro dos recursos que vocês tiveram, né? Uhum. Acho que foi muito legal. Obrigado. Legal mesmo. Claro, cinema se faz também na garra mesmo, né? No suor, na sobrinha do suor também. Mas ali só chamando atenção ali pro chat ali, o pessoal tá interagindo. Inclusive a Carol Marx ali mandou o Gabriel Conceito, a Carol que estrelou um dos filmes do Gabriel, também nossa colega aqui do DDC. Fica aí a carreira de estrela de cinema registrada. E a Jenner Gomes, também fez uma pergunta aqui. O Rafael já respondeu várias das minhas perguntas, mas eu gostaria de saber do roteiro. Eu tinha uma ideia inicial, parte foi desenvolvida com o ator ali no café e talvez lapidou nos dias seguintes. Como é que foi essa construção ali? Legal. Bom, primeiro sobre a Carol. Sim, a Carol é a estrela do Nós Montanha, que a gente rodou em 2018. Acho que foi o primeiro trabalho dela com cinema, mas ela já tinha feito alguma coisa de atuação, de teatro. Foi muito legal trabalhar com ela, uma querida. E, bom, sobre o roteiro, eu tinha uma escaleta de personagens, principalmente, assim, né? Eu queria trabalhar esse lado o meu personagem eu já tinha mais desenvolvido quando eu cheguei lá, né? Eu já sabia que ele seria um ator. Eu queria pegar alguém das artes também, porque eu achava que fazia sentido em relação ao momento que o país vive, assim. Já tinha construído algumas coisas sobre ele, e aí sobre o personagem estoniano eu tinha algumas ideias, né? Eu queria trabalhar com esse lado, assim, de ele não estar tão claro para ele a sexualidade dele, né? Mas de ele estar em um relacionamento com uma mulher. E porque eu achava que isso era o que ia dar, que ia deixar o filme interessante, assim. E eu queria que ele fosse programador. Eu achava que ele tinha que ser programador porque eu já tinha tido uma experiência com programação de games lá. Conhecido algumas pessoas, e eu achava que seria um meio em que aquele personagem poderia existir, né? Fazia sentido para mim. Aí eu encontrei o Mauro e eu contei para ele as minhas ideias, o que eu mais ou menos imaginava o personagem dele. Mas aí eu falei para ele, tá, me conta o que você tem feito nos últimos anos, o que aconteceu contigo de interessante, né? Daí ele me contou, ele realmente fez parte do exército, né? Ele dirigiu uma... E ele não tinha gostado de fazer parte do exército. É mais ou menos aquilo ali, ele tinha coisas boas e coisas ruins para falar, né? Até aquela coisa ali do vários caras fazendo piadas juntos. É uma coisa que ele me falou real, assim, né? Eu que na edição criei uma certa insinuação, assim, de que tinha alguma coisa entre ele e um cara, né? Do exército. Mas... Então eu achava que essa questão do exército era bem interessante de trazer, assim, pro filme. Então foi uma coisa que veio dele. Eu falei para ele que eu também achava que a namorada dele tinha que ser russo-estoniana, porque eu acho que tem uma questão da Rússia e da Estônia que
é bem peculiar, né? Cultural, assim, porque a Estônia foi ocupada pela União Soviética, então muitas famílias foram morar ali. E atualmente a Estônia é independente, né? Mas tem várias famílias russo-estonianas que vivem meio à margem da sociedade, assim, e é bem interessante e estranho para eles, assim, a relação entre as duas culturas. E claro, eu não consigo aprofundar muito isso no filme, acho que teria que fazer um outro filme sobre isso, mas eu achava que poderia só não pincelar isso, assim, para apresentar esse conflito, assim, que eu acho que ele é bem interessante, né? Uhum. Não, mas até por isso que tu fala já explica muito da própria naturalidade, assim, da espontaneidade desse diálogo, assim, até da forma como, enfim, acaba tendo essa proximidade mesmo entre eles. E as cenas de tu se deslocando pela cidade ali, como é que foi daí para fazer essas cenas? Uhum. Só complementando essa questão da Rússia estoniana, né? Eu acho que era importante para mim que ele namorasse uma russa estoniana, porque as duas sociedades elas não dialogam tanto, né? Elas têm assim os seus mundos e seus conflitos. Então, se ele namorasse uma pessoa que fosse russa estoniana, já mostraria que ele tem alguma coisa mais ele é um pouco diferente, né? Ele consegue olhar o outro assim. Apesar de estar num relacionamento heterossexual e talvez não ser heterossexual, ele está envolvido com uma pessoa que culturalmente ele não é tão normal estar envolvido assim. Então, já diria alguma coisa sobre a personalidade dele, eu acho. Bom, sobre as cenas da cidade, também era uma ideia, assim, porque eu achava que aquela manhã a ideia é que a conversa deles durante aquela manhã tivesse também impactado a experiência que eu teria pela cidade, né? Então, conforme a gente conversa, eu vou tendo uma experiência com Tallinn que na verdade, vai acontecer depois da conversa do café, né? Mas, para mim, fazia sentido, assim, colocar as duas coisas ao mesmo tempo, porque a experiência de estar ali naquela cidade por um dia ela acaba virando uma só, né? E as coisas vão se somando, assim, e o cinema tem essa qualidade de conseguir transformar o tempo e criar conexões temporais de uma forma que acho muito fantástica, assim. Então, a ideia foi essa, né? E o começo do filme também começa com uma conversa de telefone e uma introdução que depois vai se repetir, né? Então, achei que essas brincadeiras temporais favoreciam o filme. E a questão do personagem do Martin, né, que no caso ele tendo uma namorada que era estoniana, russa, né, demonstrava que ele não era tão convencional, e fica, eu acho, também um pouco claro na ocasião que ele iniciou o diálogo, né? Sim. Embora ele parecesse mais tímido e tinha dificuldade de falar em público, né? Demonstrou ali que ele não era tão convencional porque quem acabou começando o diálogo foi ele, né? É verdade. Boa observação. Sim, com certeza. Ele também tinha um interesse, né? Querendo ou não, ele também tinha um interesse. Ele fez alguma coisa com interesse, assim, que até não é uma coisa muito estoniana de se acontecer. Então, acho que foi uma construção de personagem, assim, que eu trouxe e ele complementou com as vivências dele. Mas na cidade, assim, em relação à produção mesmo, foi totalmente freestyle, assim, a gente foi nos lugares. Eu já tinha algumas ideias do que a gente queria. E a gente ia nos lugares e filmava, assim, sem permissão, sem autorização de imagem de pessoas ao redor. Só foi, assim, né? E era de boa, assim, as pessoas não paravam e ficavam curiosas, se alguma coisa assim. Depende, assim, porque no geral ali os lugares turísticos tem muita gente com câmera, né? Ah, sim. Então,
É só mais uma câmera no meio da multidão. Tem, né, atualmente tem muita essa cultura assim de vlogger, de TikToker. Tá, naquela época não tinha TikToker ainda, mas é tão comum isso, né, de estar com uma câmera num ponto da cidade fazendo alguma coisa que as pessoas nem ligam mais, né? Sim. É louca essa relação, Sim. assim. E é uma câmera pequena, né? A gente tratar com uma câmera que é uma câmera fotográfica, assim. Sim. Só Peraí, gente, antes da pergunta, Pode só falar aí. lembrar o pessoal. Não, só lembrar o pessoal de mandar aí as perguntas aí. O Gênero agradeceu a resposta e fica aí, pessoal, para mandar. Já estamos fechando uma hora aí de sessão, mas pode. Não, eu só queria dizer, Gabriel, que a gente encontrou aqui uma frase, eu acho que ela, não sei da onde que surgiu, né, mas acho que ela define muito bem, assim, o filme, né, em frente aos dois homens, apenas em certo infinito do mar. Não sei se isso surgiu de ti ou de alguém próximo, ou alguém comentou isso, né? Mas a gente achou muito definidor, assim, do teu filme. Sim. Não, isso surgiu de mim mesmo. É a sinopse do filme, né? Acho que é assim: César e Martin se conhecem em um café vazio na cidade de Tallinn, Estônia. Em frente aos dois homens, apenas um incerto infinito do mar. Eu acho que é mais ou menos o que a gente falou, que também tem a relação com a obra do Friedrich, né? Mas acho que para mim também é um pouco o resumo do filme, né? Eles se encontram e aquilo transforma eles, e o futuro é totalmente incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer com cada um deles, como que aquilo vai transformar eles, né? Será que o Martin, o Mauri, não, o Martin, o personagem é o Martin, vai voltar para casa e no dia seguinte vai terminar com a namorada dele, ou ele vai só seguir a vida dele e nunca mais falar sobre isso, né? Será que o meu personagem vai voltar para Tallinn em algum momento? Então, eu acho que é isso, né? Eles compartilham aquele momento especial e na frente deles tem essa incerteza de um futuro que não tem como prever, né? Eu concordo contigo. Maravilha. Esse final é bacana. Eu gosto de finais assim, de despedida em estação de trem. Eu acho que sempre essa coisa do o que vai acontecer, a gente não vai saber, mas fica aí também aberto pro. Assim como o Letícia Monte Bonita, a gente deu a ideia para a diretora fazer a versão longa-metragem ou uma continuação. Fica aí o apelo Legal. pro Gabriel aí também. Beleza. Mas a Ana Laura pediu para falar um pouco sobre a trilha sonora e como é que foi o processo assim da trilha. Sim. Bom, a trilha, eu sempre trabalho com o meu irmão, que ele é um músico, Jones Ferreira, e o sócio dele, o Felipe Fapa Apolônio. Então é uma parceria assim desde sempre, desde todos os meus curtas e agora minha minissérie que está vindo. E bom, eu tinha algumas referências, eles vêm com outras, né? E sempre acaba tomando um espaço bem grande nos meus filmes a trilha, né? As Montanhas principalmente, assim, que é um curta sobre música, mas nesse caso, Dois Homens ali começa com uma introdução que era uma introdução assim que eu gostaria que remetesse a uma aventura que se começa, né? E a partir disso eu acho que a ideia era de que se criar uma certa melancolia e reforçar essa conexão e até esse estado de urgência ali no clímax do filme, ali na despedida final, né? E eu adoro, assim, super feliz com a trilha, assim, gosto bastante. Acho que ela contribui bastante pro trabalho, né? Fundamental. Mas eu tinha algumas ideias na edição, né? Eu trago para o pessoal da trilha e a gente discute juntos o que funciona, o que não funciona tão bem. É um processo que eu gosto muito, assim, né? Meu pai também é músico, então, para mim... Opa!
Oi, É a voltei. tua imagem. Aí, voltou. Então é um processo bem gostoso, assim, pensar a musicalidade dos filmes, né? Gosto bastante. Ah, quer falar aí, Gi? E os próximos trabalhos, Gabriel? A gente, falando Sim. antes em off aí, que tem alguma coisa aí que ainda está em segredo, né? Não, não é nem segredo, né? É que o Dois Homens ao Mar entrou em alguns festivais, né? Tá indo uma carreira bem legal, assim, tô bem contente com a recepção do filme. E, enfim, vai ser exibido num festival nos Estados Unidos, que só pode ser divulgado semana que vem. Mas, em relação a outros trabalhos, bom, eu tô ainda finalizando um outro curta-metragem que eu filmei na Hungria, né? Porque depois da Estônia eu fiquei 2 semanas na Estônia, fui para a Hungria, fiquei lá um ano, né? Aí eu filmei o Budapeste, que lancei em 2019, e agora tem esse outro filme que eu gosto bastante, assim, que está sendo finalizado. E aos poucos começando a inscrever esse filme em festivais, assim, mas não tem nenhuma previsão de estreia nem nada. Tem um outro projeto bem bacana, que é uma produção da Sofá Verde Filmes com a Fogo Filmes, que é minha produtora, que é o Via Pública, que é uma minissérie filmada aqui em Porto Alegre, né, um projeto brasileiro, que é uma minissérie sobre diferentes ciclistas que vivem conflitos na cidade de Porto Alegre, né? Então são 4 episódios, cada episódio é a história de um ciclista, e é meio que também uma certa retrospectiva assim dos últimos anos no Brasil, porque a série começa em 2011, depois do atropelamento da Massa Crítica, e depois ela vai para 2013, durante as manifestações, 2015 e 2016. Então a cidade também é muito presente, assim, e pautando um pouco as vidas desses ciclistas. Tirando isso, acho que tem um outro curta-metragem documentário que está para ser filmado ainda, pelo edital de Novo Hamburgo, que a gente foi contemplado pela Ocna, produtora aqui de Porto Alegre, mas que também não tem previsão, né, por conta da pandemia. E assim nós vamos levando até a volta à normalidade. E aqui estamos para os próximos trabalhos. Ah, maravilha. Verdade. Bom saber. Mas, não fiquei curioso a série sobre os ciclistas. É complicado ser ciclista, principalmente em Porto Alegre. Questão, mas eu acho que para ir já nos encaminhando já para o final, mas uma dúvida particular minha, assim, mas quais são as tuas referências, assim, de filme mesmo, que tu consome, o que te influencia, né, no cinema que tu faz? Uhum. Pois é, eu acho que eu ainda passo por um processo de formação como cineasta, né? Acho que eu ainda estou me descobrindo assim como cineasta, e acho que por isso também os meus filmes são bem diferentes entre um e outro, né? Não sei se no futuro eu vou fazer filmes com um certo caminho estético assim mais padrão, assim, uniforme, talvez seja a palavra. Mas no geral, o tipo de cinema que eu gosto mesmo, assim, é o cinema fantástico, né? Esse filme até não tem nada de fantasia, assim, mas o próximo que eu rodei na Hungria, ele já é mais voltado para o fantástico e horror. No geral, eu diria que é mais ou menos por aí que eu pretendo ir, assim, né? O cinema de gênero. Mas eu sou bem aberto, assim, e eclético em relação ao que eu consumo, em relação ao cinema que eu consumo, que eu gosto. Nesse filme, claro, a gente acaba trabalhando com alguns dramas de viagens e de encontros ou de conversas em café, como Sobre Cafés e Cigarros, do Jimmy Jarmusch, ou a trilogia do... Como é que é a trilogia do ontem, do amanhã? Me faltou agora. Desencontro, antes do
Antes de amanhecer, isso. Essa Amanhecer, trilogia, acho que... Exato. Sim, eu lembrei dela quando eu vi também. Acho que é a referência principal, assim. Mas acho que depende muito, né, do momento de vida que eu tô e do tipo de trabalho que eu quero fazer no momento, né? Vamos ver. Inclusive a Carol aqui no chat falou que o Gabi é um ótimo diretor, me chama pra mais. Já fica aí. Beleza, Já Carol. tem um nomezinho pronto. Beijo pra Carol. Mas. Então eu acho que vamos nos encaminhando. Eu não sei se o Ed quer dar aí uma conclusão, aí antes do Gabriel também fazer as considerações finais. Bom, primeiro, agradecer imensamente, né, a presença do Gabriel aí conosco. Foi muito bacana, a gente gostou muito do filme, parabéns e sucesso nos próximos aí.